Olá, meu amigo e amiga. Desde que o homem começou a se organizar socialmente e começou a fazer política de um modo mais coletivo, entidades políticas começaram a ser criadas, desde priscas eras até os dias de hoje. Aqui no Brasil e em outras partes do mundo, nós temos a figura do partido político, que é uma agremiação política que defende uma série de posições que normalmente são posições para transformar alguma coisa numa sociedade. A gente encontra, portanto, pessoas honestas e desonestas em todos os partidos, de um modo em geral, na história da humanidade. Mas aqui no Brasil nós temos uma situação sui generis, porque em nenhum outro lugar do planeta a gente encontrará tanta gente sem escrúpulos, tanta gente sem caráter, tanta gente criminosa reunida no mesmo partido. É como se fosse uma gangue mesmo, né? Me refiro ao Partido Liberal comandado por um ex-ladrão, se é que dá para a gente chamar o Valdemar da Costa Neto de um ex-ladrão, uma figura que ainda tem problemas aí para serem mais esclarecidos, e ele certamente, quando os fatos estiverem mais esclarecidos, ele terminará também vizinho ali do senhor Jair Messias Presidiário. Hoje aconteceu uma dessas infâmias de gente muito cínica, gente muito desonesta. Eles estão tentando indiciar o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lulinha. Mas por quê? O que teria feito o Lulinha? Não tem absolutamente nada, nenhuma vírgula, nenhum átomo para incriminar, para indiciar o filho do presidente da República. No entanto, as pessoas desse Partido Liberal não querem saber se existe um fato, se o fato é verdadeiro, se o fato é falso. Eles querem simplesmente tirar proveito político de uma forma mais inescrupulosa. Se eu fosse o Lulinha, com seus advogados, eu moveria ações pesadas, pedindo indenizações pesadas a essas pessoas que estão fazendo do cenário político um palco para se projetarem politicamente e desgastarem também a imagem do presidente da República com uma coisa que o filho dele não tem nenhum tipo de envolvimento, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e falarei também do inspirador dessa quadrilha aqui no Brasil, que vem lá de fora, com os métodos quadrilheiros também, só que é um gangster internacional que está criando problemas para o mundo inteiro, capaz de fazer as maiores aberrações e que está vendo cada vez mais pessoas questionarem a sua sanidade mental. Me refiro ao presidente norte-americano, o Sr. Donald Trump. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou explicar aqui algumas questões jurídicas envolvendo essa questão da CPMI, do INSS, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você dê um clique aí na sua tela e se inscreva aqui no nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, e se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, que sempre tem vídeos mais curtinhos para você compartilhar para mais pessoas. E eu sempre coloco esses links no primeiro comentário aqui da seção de comentários do nosso portal, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, então a notícia vai ser muito repercutida hoje, né? Deixa eu pegar aqui do começo. Aliás, é a primeira notícia, né? Bolsonaro recebe alta e chega em casa para cumprir prisão domiciliar. Já foi instalada na canela da criatura uma tornozeleira eletrônica e esperamos que seja uma tornozeleira à prova de ferro de soldar, né? A figura chegou lá super temerosa, enfim, depois dessa vida que ele teve, essa passagem por mais uma etapa no hospital, né? Ô vida miserável que está tendo essa criatura, né? Mas enfim, ele esperou o contato, aliás, ele não estava esperando o contato, né? E o contato veio, né? Bom, pendengas também envolvendo o Supremo Tribunal Federal, com bolsonaristas lá fazendo os maiores absurdos, as maiores aberrações. E aí está sendo vítima aqui de chacotas, né? Como essa coluna aqui do Noblar. Excelentíssimo ministro André Mendonça, você perdeu batata frita. Ele está aqui fazendo até uma galhofa aqui com a música da Blitz, né? Ok, você venceu batata frita, só que ele disse aqui, ok, você perdeu batata frita. Foi muito desmoralizado, né? Eu sempre disse aqui para vocês que o ministro André Mendonça, ele não reúne condições de, tecnicamente, academicamente, intelectualmente, ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mas amigo do clã bandido, o terrivelmente evangélico. Então, ele foi parar lá no Supremo Tribunal Federal, né? Então, nós vamos ter que aturar a criatura durante um bom tempo, desdizendo aquilo que o direito diz, né? Interpretando sempre por uma forma muito vesga, muito míope, as coisas do mundo do direito. Enfim. Relator, aí a gente chega a essa coisa, né? Relator pede prisão de Lulinha. A medida depende de aprovação na CPI do INSS e aval de Mendonça. Bom,
ainda está sub júdice, né? Essa questão aí de um membro, aliás, o relator da CPMI, ter pedido o indiciamento do Lulinha e a prisão do Lulinha. Mas por que ele está fazendo isso? Inclusive, ele pede a prisão com medo de fuga do Lulinha. Só que o Lulinha mora na Espanha. Gente, é sem pé nem cabeça, mas essas pessoas, elas não estão preocupadas com a verdade. Aliás, o relator, ele foi membro do Ministério Público de Alagoas. Ele foi procurador do Estado, lá de Justiça no Estado de Alagoas. Então, ele não pode alegar ignorância, né? O que se vê aí é má fé. Por isso que eu digo para vocês, o advogado do Lulinha tinha que mover ação pesada por danos morais contra essa figura. Porque lançar o nome de uma pessoa num rol da criminalidade, sem a pessoa ter nenhuma vírgula, absolutamente nada que possa justificar, gente, é barra pesada, né? E quem é a figura? Olha só, a figura é esse aqui, ó, o relator aqui, ó, o relator recebendo, publicando há um tempo atrás, aquele aqui que ele está fazendo. Subiu na caminhonete e puxando quem? O criminoso pela mão, né? O criminoso pela mão. Então, gente, qual a idoneidade moral de uma figura dessa de pedir o indiciamento do filho do presidente da República? Então vocês vejam só se não é uma coisa de uma má-fé absoluta. Olha aqui, foto dele com o Bolsonaro, né? É uma pessoa que estava querendo visitar o Bolsonaro, né? Pediu para visitar o Bolsonaro. Aqui é a figura com o Flávio Rachadinha, ele aqui se filiando ao partido do Flávio Rachadinha. E aqui ele com Arthur Lira, também uma figura desse mundo que você conhece muito bem, do partido do criminoso Valdemar, do ex-ladrão, né? E do criminoso condenado Jair Messias Bolsonaro. Isso o Arthur Lira também não tem lá uma ficha muito tranquila, não, né? Tem uma série de capivaras que vão desde a agressão à esposa dele, à ex-esposa dele, proibição, uma cassação, a perseguição à esposa dele, e também por ter figurado ali como um dos beneficiários na Operação Taturana, de desvio de verba pública, enquanto ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa de Alagoas, tendo disputado a eleição com a liminar, e a figura muito rica, né? Ficou muito rica, com coisas impressionantes, um filho novinho também, que ficou cheio da grana por ter contratos com o governo, né? Ao tempo que Bolsonaro estava à frente da nação. Bom, Lulinha é indiciado, veja barraco entre parlamentares. Aqui está o Jeguinho Lustroso comemorando, né? O do Planalto está tremendo, porque Lulinha foi indiciado pela CPMI do INSS. E o que significa isso, senhor Alegre? Eu sou Jeguinho Lustroso, tá muito... Eu falo Jeguinho Lustroso, né, gente? Porque o jegue é um animal simpático, né? E se ele tiver com a pelagem bem escovadinha, né, ele fica mais reluzente. Embora seja um animal que tenha boas qualidades intelectuais, muitos humanos não chegam, inclusive, aos pés dessa criatura. Então, quando a gente chama alguém de Jeguinho Lustroso, não chega a ser uma ofensa muito grande, né? Pelo menos é uma ofensa muito grande para o quadrúpede simpático, né? Bom, isso posto, eu quero dizer para vocês que isso não vai dar em absolutamente nada, porque o indiciamento numa CPI é como um indiciamento feito por um delegado de polícia. As peças vão até o Ministério Público, no caso, o Procurador-Geral da República. Vocês acham que o senhor Paulo Gonet vai pegar essa manobra e vai conseguir fazer alguma coisa que tenha algum tipo de implicação contra o filho do presidente da República sem absolutamente nenhuma coisa objetiva ter aparecido? Então, gente, isso aí vai ser jogado para a lata do lixo. Agora, um monte de gente que apareceu nessa CPI com algumas situações complicadas, essas pessoas vão ficar muito enroladas, né? Daí a gente chega aqui o inspirador dessas criaturas. E aí, gente, o negócio está complicado, hein? Porque essas pessoas estão seguindo um demente, né? Uma pessoa, e não sou eu que estou falando só isso. Vamos pegar aqui a sequência de notícias. Trump afirma que negociadores do Irã ofereceram um cargo de líder supremo para ele. E ele recusou, né? Não, obrigado. Só que o líder supremo, né, gente, é o líder religioso. Então, como é que a pessoa mente de uma forma tão grotesca, né? E essas pessoas da extrema-direita, fora do Brasil, aqui no Brasil, acreditam nisso. E aí veio com mais essa aqui agora. Trump diz que a CIA informou que o novo líder supremo do Irã é gay. Declaração do presidente americano foi feita durante uma entrevista à Fox News. O
que ele quer com isso? Ele quer descredibilizar esse líder religioso porque, enfim, ser gay lá no Irã é uma coisa que não é bem vista. Enfim, eles têm, de fato, uma visão extremamente machista, ortodoxa, fundamentalista, enfim, outros istas também em relação a isso, né? Enfim, então aí o Trump está querendo fazer essa jogada aí para, enfim, mas falta de responsabilidade, né? Aí vem mais essa aqui, Trump diz que reunião dos Estados Unidos com o Irã para negociar acordo será sexta-feira à noite, ou seja, hoje. Nada do que ele está falando, gente, se escreve, se confirma. É um gangster, é um vigarista. Quem está dizendo isso não sou eu. Esse aqui foi um debate muito interessante com o Glenn Jessen, que está aqui em áudio em português, eu coloquei aqui para vocês, ele entrevistando o Jeffrey Sachs, que é uma pessoa, um intelectual norte-americano muito respeitado no mundo inteiro. E a análise dele é essa aqui, ó. Vamos lá. O que ele fala de Trump? Vamos lá. Trump está recuando ou está simplesmente esperando ou se preparando para que suas tropas terrestres cheguem à região? Como você entende isso? Não é fácil entender um presidente dos Estados Unidos que mente descaradamente de uma forma que é exposta imediatamente. Então, não houve conversas, muito menos o que Trump disse sobre grandes progressos e acordos. Isso deu pegar, né, gente? Ele falou, porque o áudio não está muito legal, que o Trump é um cara que mente descaradamente. Abrangentes. Então, é claro que há muitas teorias e não acho que podemos decidir por nenhuma delas como decisiva. Uma teoria que eu acho que realmente precisa ser levada a sério é que Trump confabula, o que significa que ele vive em um mundo delirante. Acredito que ele seja um homem doente mental. E muitos psicólogos acreditam que ele esteja sofrendo de demência temporal crónica, com a patologia subjacente do narcisismo maligno. Ou seja, o cara é um megalomaníaco, o cara é um narcisista, o cara é um psicopata. E isso tem sido verdade a vida toda. Mas, além disso, ele está perdendo o controle. Ele tem sido desagradável, mas está perdendo o controle. Certo, essa é a interpretação psicológica. Acho que não devemos deixar isso de lado, porque Trump está extraordinariamente errático agora. Então, gente, As frases dele não são coerentes. Às vezes, as palavras não são coerentes. E, embora isso seja meio que deixado de lado para chegar às análises políticas ou táticas, acho que isso precisa ser levado muito a sério. Na verdade, falei por muitos anos sobre o estado mental de Trump, sua personalidade, da tríade sombria, sua óbvia psicopatia, óbvia arquivista, obviamente narcisista. O que os psicólogos me disseram por muitos e muitos anos é que as condições piorariam. E análises recentes de vários psicólogos dizem que há todas as evidências de uma maior impulsividade, uma falta de capacidade de fala nas formas em que a paráfrase frêmica é uma condição que significa que você não termina as palavras corretamente. Ou seja, gente, a criatura, o gangster, ele está piorando. Ele está piorando e isso é uma coisa extremamente preocupante. E o mais incrível é ver que o mundo não está tratando essa criatura como ela tem que ser tratada, porque o certo mesmo era ele ser afastado da presidência dos Estados Unidos, né? Se bem que o vice dele vai na mesma linha, porque essa gente está toda contaminada. A gente vê poucas coisas como desdobramento da insanidade dessa figura aqui no Brasil, como, por exemplo, o que está fazendo lá os representantes do governo do Irã, denunciando Israel e Estados Unidos pelo massacre, pelo genocídio, pelo assassinato que fez na escola lá em Teherã, né? Esse aqui é um trecho da fala aqui do representante, o senhor Abbas Araghchi. Por dois regimes nucleares intimidadores, os Estados Unidos e Israel. Esta guerra de agressão é flagrantemente injustificada e brutal.
Eles iniciaram esta agressão em 28 de fevereiro, enquanto o Irã. E aí, E sim, os nós Estados temos Unidos. essas informações, né, e que nos dão conta de como a humanidade está correndo perigo, e aqui no Brasil nós estamos correndo também grandes perigos. Nós vamos ter aí os meios de comunicação, gente, fazendo uma campanha extremamente velada contra o governo Lula. Quando eles não conseguem atacar o personagem diretamente, eles pegam questões envolvendo a sociedade. E a questão que eu tenho certeza absoluta que eles vão explorar, a gente vai começar a ver cenas a partir de agora, lentamente, é da violência urbana. Cada vez mais, anote o que eu estou falando, você vai ver mais câmeras de assaltos, gente sofrendo algum tipo de barbaridade, enfim, para criar um ânimo aqui no Brasil que nós estamos num país extremamente violento, um país que não se combate o crime. É o mote que eu já começo a perceber em vários formadores aí desse pessoal da extrema-direita, né? A conferir, a nós compete combater essa gente com muita inteligência e sabedoria, né? Eu fico por aqui, um grande abraço, mais tarde, no próximo, a gente se encontra no nosso próximo portal. Até me atrapalhei aqui, tá bom? Um grande abraço, tchau.